Boa noite para a igreja, paz do Senhor, amém? Pode sentar, querido. Sinta-se à vontade. É com gás, pastor? Não. Vai que cola, né? Amém. Hoje o pastor falou comigo para trazer a palavra. E o tema nessa noite é o poder da restauração do homem espiritual. E eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para liberar aqui nessa noite, amém? Você está com expectativa? A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém. Glória a Deus. E o pastor na semana passada começou abordando coisas maravilhosas aqui. Ele falou sobre poder, sobre restauração. E só para a gente relembrar um pouco, o que é restaurar? Restaurar é voltar a possuir algo que se perdeu. Restaurar é tomar posse de volta daquilo que foi perdido um dia. Uma restauração, uma reconstrução, trazer de volta. E para exemplificar isso, posso citar o exemplo aqui do museu que pegou fogo, que o Brasil está recebendo recursos de outros países. E esse museu está em processo de restauração. No processo de restauração. E dentro desse processo, o museu ele não foi derrubado para poder fazer um outro novo. Nada é derrubado para ser restaurado. Amém, igreja? Então, se você, talvez nessa noite aqui, está com um problema no seu casamento, Deus tem restauração para a sua casa dentro deste casamento. Se você tem um problema, talvez com filho, na família, Deus tem restauração para esse filho. Amém? Porque Deus, Ele pode fazer algo novo? Pode. Mas Ele quer restaurar aquilo que você tem. Ele quer pegar aquilo que você tem para fazer você vencedor naquilo que você se tornou perdedor um dia. Naquilo que você, talvez para você, se tornou vergonha. Talvez você olhe para isso e hoje pode ser vergonha para você. Deus tem poder para restaurar. Você só precisa crer nisso. Aleluia. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. A partir do versículo 25. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Resumir. Amém. Todos acharam, amém? Jesus, ele começa a falar para o povo, começa a explorar para os seus discípulos nesse capítulo. Jesus, ele estava na Galileia nesse momento. E Jesus, ele veio para trazer uma palavra de vida, amém? Uma palavra de vida, amém? Vocês estão comigo, amém? Então, o povo de Deus sempre teve uma alegria em adorar o Senhor. Em toda a história de Israel, o povo sempre teve uma alegria para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para fazer festa. A gente tem um exemplo aqui na igreja da Sicília, né, Cecília? Gosta de festa? Oh, glória! Então o povo, ele era alegre. O povo, ele era festivo. O povo, ele gostava de fazer uma festa para o Senhor, gostava de viver as coisas do Senhor, mas só que neste momento que Jesus, neste exato momento que Jesus vem, e neste exato capítulo que Jesus começa a falar sobre isso, o povo, ele não está assim, dessa forma.
o povo tinha perdido a alegria. E Jesus, ele começa a perceber isso. Jesus começa a abordar o tema com o povo. O povo estava aflito, porque os mestres da lei, fariseus, escribas, estavam colocando jugo sobre o povo. E Jesus, o próprio Jesus cita: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo, querido? Jugo era uma peça que se colocava no boi para que ele pudesse acompanhar a carroça. Jugo também era usado pelo Império Romano para poder fazer em forma de forca. Era uma peça de madeira para poder fazer forca para os seus inimigos. Então, jugo é sinal de opressão. Jugo é sinal de submissão. Então, o povo ele estava vivendo naquele momento exatamente isso. Mas só que, deixa eu já liberar uma palavra aqui nessa noite, que o evangelho, ele não é opressão, evangelho é libertação. Mas só que nós andamos como pessoas oprimidas. Muitas das vezes, caminhamos pela rua, nós viemos para a igreja de forma que a opressão está dominando o nosso corpo, está dominando a nossa mente. E Jesus, ele vai mais além. Jesus, ele fala do fardo. O que é o fardo? Fardo é uma sobrecarga. Fardo é um peso a mais que o povo estava carregando. E Jesus, quando ele começa a abordar disso, ele fala do fardo, ele diz que o fardo dele é leve. Então eu começo a entender que o evangelho ele não é um peso, o evangelho ele é um prazer. O evangelho ele precisa ser prazeroso para nós. E a gente às vezes chega como na igreja? Se arrastando. Não estou afim de hoje não. Isso acontece com a gente? Acontece. Mas só que isso está se tornando uma constância em nossa vida. A gente já está caminhando no nosso dia a dia, carregando o evangelho como um peso, não mais como um prazer. Então a pergunta fica para nós nessa noite: como as pessoas vão ser atraídas por Jesus se para nós é peso? Se para nós não tem sido mais um prazer, não tem sido mais aquela coisa que você olha e você sente o evangelho falar no seu coração, que você sente aquela coisa maravilhosa dentro de você. E Jesus está abordando exatamente isso, porque o povo naquele momento ele estava aflito. E aflito de certo ponto de as pessoas verem e conseguirem identificar isso. Porque o que em Mateus 23, Jesus ele começa a combater os fariseus, começa a combater os mestres da lei, começa a falar: olha só, vocês que falam tanto de dízimo, vocês que falam tanto de oferta que o povo tem que dar, e vocês dão o dízimo, vocês estão deixando os seus preceitos, estão deixando a misericórdia, estão deixando o amor. Então vocês exigem alguma coisa que vocês mesmos não fazem, e estão colocando isso sobre o povo. E esse povo, nesse exato momento, ele estava dessa forma. E Jesus, ele começa a ir mais além. Jesus, ele fala que o problema do povo, ele é na alma. Jesus, ele fala o seguinte: encontrareis descanso para vossas almas. Me ajuda a pregar aí, querido. Para as vossas almas. E a gente precisa primeiro entender o que é isso. O que é essa alma que Jesus está falando. E nós entendemos que em Gênesis, quando Deus cria o homem, só para a gente tentar entender, Deus cria o homem do pó da terra e Deus faz surgir o homem e começa a criar e faz aquela criação maravilhosa, se envolve com a criação. Então, deixa eu já liberar outra coisa: você não é fruto do acaso, você é criação de Deus. Deus sonhou com você, Deus desejou você. E Deus, ele cria o corpo. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que o homem, ele possui uma divisão. Repete comigo: divisão. Corpo, alma e espírito.
O corpo é mais fácil da gente entender, né? O corpo é a nossa matéria, aquilo que vem do pó, aquilo que sente as dores físicas e aquilo que nos separa até da morte, a morte física. Se, Deus me livre, né? Entrar alguém aqui atirando e acertar minha cabeça, morte física. Já era. Porque o corpo, ele faz essa separação. Já a alma são as emoções. A alma é nossa consciência, são os sentimentos. A alma, para eu tentar explicar melhor, a alma é o eu. A alma é quem você é. Aquilo que você carrega de você, a sua essência. Então, e o espírito é aquilo que faz conexão com Deus. É aquilo que faz a conexão do homem com Deus, é o elemento de comunicação. Deus criou corpo, Deus criou alma e Deus criou espírito para que ele pudesse fazer a conexão dele com o homem. Então ele chega e quando ele vai tocar em alguém, quando ele vai tocar no pastor Ademilson, ele vai no corpo, ele vai na alma, ele vai no espírito do pastor Ademilson. E o pastor Ademilson é movido através desse espírito de Deus que toca no espírito dele e faz ele se transformar e faz fluir dele poder e faz fluir dele, como ele mesmo falou aqui, rios de água viva. É pelo espírito. Então, nós entendemos que Deus, ele cria o homem. Quando ele criou Adão, ele criou o homem para um relacionamento. Então, quando ele faz criar Adão, Deus cria Adão, coloca ele no jardim, né, Alexandre? Depois cria Eva, aí que vem o problema, tô brincando. Eu amo minha esposa, ela não está aqui porque está com a garganta inflamada. Deus cria Adão, Deus cria Eva para ter um relacionamento. Então Deus, ele começava a se relacionar e tinha aquela coisa que eu gosto de viajar, devia ser uma coisa maravilhosa, aquela presença de Deus, Deus ali no jardim, vivendo dia a dia com o homem, face a face com o homem, mas só que acontece algo que é a queda do homem, que faz isso, que faz quebrar isso, e faz o homem perder essa conexão que tinha com Deus. É como se fosse uma espécie de Wi-Fi, faz cair a rede, caiu a conexão, acabou. Não tinha mais a conexão que o homem tinha com Deus naquele momento. Então Deus, ele precisava fazer alguma coisa para isso, não precisava? E no Antigo Testamento, Deus falava através dos seus profetas, pelas pessoas específicas, que o Espírito de Deus vinha, usava o seu profeta, o profeta falava assim, diz o Senhor, movido pelo Espírito de Deus, mas só que o Espírito de Deus se retirava. E o Espírito de Deus, ele agia dessa forma, mas só que Jesus, esse Jesus que nós acabamos de ler aqui, veio para restaurar a conexão novamente. Então, Jesus vem para restaurar aquilo que havia se perdido um dia. E esse espírito precisava ser novamente ligado com Deus. Mas só que existe algo interessante aqui, que neste momento, no capítulo 11, Jesus, quando chega para restaurar, Jesus estava no meio do seu propósito, estava no meio da sua caminhada, exercendo o seu ministério. Jesus, ele identifica um problema muito grave. Jesus sabia que teria que restaurar o espírito. Jesus sabia que ia para a cruz e que o Espírito Santo ia descer e habitar no homem e ia ser feita a ligação novamente. Mas só que Jesus identifica que ele precisava curar a alma das pessoas. Identificou o seguinte, olha só, eu preciso fazer isso, mas a alma deles está aflita. A alma deles está cansada. Então o que Deus falou comigo ontem foi o seguinte: o meu povo está com a alma doente. Por isso que não consegue acessar o meu espírito. Então eu me enquadrei imediatamente nisso. Falei, eu realmente estou com a alma cansada, então eu preciso desse tratamento. E Deus começou a tratar comigo na alma. E Deus continua tratando comigo. Então a gente identifica às vezes no caminhar, andando na rua, né, de bobeira, e a gente vê, às vezes, no trânsito, as pessoas doentes, né, na alma, a gente caminha aí pela rua, a gente vê tantas coisas, né, acontecendo, isso é retrato de pessoas doentes na sua alma.
E eu não gosto de trânsito, nunca gostei. Não gosto de forma nenhuma. Eu entro em qualquer comunidade para fugir de trânsito, não gosto. Mas só que Deus precisava tratar isso comigo. Eu estava sem paciência. Isso era um retrato de uma alma doente, que era a minha. Estava sem paciência, agora tu vê, pastor. Vou falar de mim não, vou falar deles, do povo, né? Não sou bobo. Tinha paciência para esperar maior filão na Via Show para entrar. Tinha paciência para esperar fila no Olimpo para entrar. Tinha paciência às vezes para esperar micareta para entrar. Mas só que hoje aceitamos Jesus e não temos paciência para esperar 10 minutinhos depois do culto. Não temos paciência para esperar mais nada. Eu sei que passou um flashback na sua mente. Manda Jesus tirar isso da tua cabeça. Já passou tempos passados. Entrava na casa de show, ficava com o tênis todo sujo. Que prova, hein? Deus te curou, Deus te tirou, Deus te salvou. Amém? Tira isso da cabeça, hein? Então, não temos mais paciência. Isso é retrato de doenças. E Jesus, ele começa a identificar isso. Zezão ainda está rindo ali, que está lembrando. Jesus, ele começa a identificar isso no povo. Que existiam dois tipos de pessoas. Existiam os cansados e existiam os sobrecarregados. Os cansados eram aquelas pessoas fadigadas. Sabe, daquele jeito que nós falamos às vezes, não aguento mais, para mim acabou, chega, não aguento mais, não estou conseguindo suportar. E são as pessoas sobrecarregadas, que estavam carregando um peso sobre elas, um peso de tal forma que estava fazendo elas definharem. Então existiam essas duas classificações de pessoas que estavam com essa doença na alma, estavam com doença nas emoções, e essas doenças na alma e essas emoções, deixa eu te dar uma notícia nessa noite, se você não tratar, elas podem te matar. Então, nessa noite é uma noite de tratamento de Deus com a nossa alma, querido. É uma noite de tratamento com Deus, com as nossas emoções. O que são emoções? São as relações com os demais, com as demais pessoas ou acontecimentos que nos rodeiam e nos causam um impacto, do qual é traduzido em algum tipo de emoção. Tristeza é emoção? É. Dor é emoção? É. Amargura? É. Raiva? É. Isso são emoções que nós estamos carregando dentro de nós. E nós vamos passando o dia. E nós colocamos, e ela aparece para nos bloquear no dia. Nós passamos por cima e fingimos que nada aconteceu. E ela fica lá, guardadinha. A tua amargura, aquele perdão que a gente não libera, ele está lá, querido. Quem tem que tirar é você, não é Deus, não. E ele fica lá, e nós passamos e vamos vivendo. Vamos vivendo de boa. Continuamos pregando, continuamos cantando, continuamos tocando, continuamos evangelizando. Continuamos trabalhando, vivendo uma vida normal, mas só que ela está lá. Então nessa noite Deus fala para você, é hora de curar. É hora de tirar. Isso está te atrapalhando, a gente querendo ou não. É hora de curar isso. E essas emoções, elas podem gerar doenças. As chamadas doenças psicossomáticas. Não sou psicólogo não, mas eu vi no Google. E eu ia consultar uma psicóloga e ela está aqui para testificar que eu vou falar é real. Podem gerar as doenças psicossomáticas, que são doenças que apresentam sintomas físicos e que não têm origem ou causa identificada em exame. São dores que não têm causa aparente ou que aparecem sem que tenha havido nenhuma razão conhecida. Amém. Então, as nossas emoções, a nossa alma, geram doenças no nosso interior que nós nem temos. Por isso,
que nós vemos uma geração, que eu estou inserido nela, a geração da depressão, a geração do estresse, a geração da ansiedade, porque não curamos as nossas almas. Continuamos caminhando de uma forma tranquila e leve, como se nada tivesse acontecendo. Mas só que chega uma hora que a conta chega, a ficha cai e a gente se arreia. Então, Deus te pegou nessa noite, né? Mas só que eu acho interessante que a gente tenta disfarçar, né? Nós somos mestres nisso. Querido, eu não sou super-homem, não. Não sou mesmo. Falo e confesso pecado, continuo falando. Se tiver que vir aqui na frente 10 vezes, não venho mais. Tá gravando, então vou falar. Não venho mais porque minha esposa me trava. Porque senão vinha toda vez que tinha pelo. Vinha. Sabe por quê? Porque eu não tenho parte com o homem, eu tenho parte com Deus. Eu posso levar a minha reputação comigo, mas só que como é que está a minha reputação com o céu? Querido? Pedir perdão e confessar pecado não é coisa do passado, querido. Então eu falo para jovens e adolescentes, confessar pecado nunca foi coisa do passado. Nunca vai ficar no passado, é coisa do presente e sempre será sendo. Pode passar 50 anos, 100 anos, é necessário. Porque aquele que confessa pecado e deixa, alcança misericórdia. Como é que a gente quer andar, querido? A gente quer andar sem pedir perdão de pecado. Sem confessar pecado. Sem pedir perdão, que coisa é essa? A gente está indo contra a própria palavra. Nós não somos perfeitos e nós não seremos perfeitos ainda aqui na terra, mas um dia nós seremos. Mas só que Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus chama pessoas que confessam. Deus chama pessoas rasgadas. Deus chama as pessoas que vão diante dele e confessam e não se escondem, como ele fez com Davi. Davi passava por aflição, meu Deus, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu fiz isso e acabou. Eu sou rei? Sou, mas eu erro também. Talvez você não saiba disso, mas você erra. Você erra. Nós erramos. Mas só que um dia colocamos a nossa capa de santidade e vamos embora. Tá tudo bem, tá tudo legal, vamos com a nossa capinha de santidade. Bora? Eu não gosto de terno, mas se eu gostasse, eu estar aqui com o meu terno e tal, vamos embora. E caminhando, mas só que santidade nunca esteve em roupa. Santidade nunca esteve relacionada a isso. Santidade tem relacionado com o que está aqui dentro. Ó. São emoções curadas, são almas curadas. E, às vezes, tentamos até, voltando para a passagem, tentamos até disfarçar, né? Mas só que o nosso corpo denuncia. O corpo é reflexo da alma. O corpo, ele reflete aquilo que está aqui dentro. Ou isso não aconteceu contigo um dia? Alguém chegar para você, tu não está bem hoje não, né? E a pessoa falar, e você falar para ela, realmente não tô. Ou então você falar, tô bem. Mas você sabe que não está. Então o corpo ele começa a refletir isso. O que está dentro o que está na alma. Tem, às vezes, quem tem filho aqui, e os filhos às vezes sentem falta dos pais, às vezes tem febre sem motivo nenhum. Alguém aqui já aconteceu isso? Às vezes os filhos, por sentir falta dos pais, começam a sentir, e o corpo ele começa de uma certa forma, a adoecer por causa daquilo que está dentro dele, dentro daquela criança. Então, talvez você esteja aqui e o teu corpo ele já está denunciando. Quando chega nessa fase, é um alerta vermelho. Porque chegou a hora que vai dar ruim, vai parar. O corpo ele vai travar, porque a tua alma precisa de cura. E o excesso de emoções ruins traz falta de motivação. A motivação logo cai. A motivação logo acaba. Então a alma daquele povo estava doente. Então tinha motivação para ir na sinagoga?
Tinha? Tinha não. Tinha motivação para fazer alguma coisa para o Senhor? Tinha não. Não tinha. Não tinha motivação, porque a alma está doente. Então, às vezes a gente está assim, desse jeito. Então, não tem motivação para trabalhar. Não tem motivação para vir na igreja. Não tem motivação para fazer nada. Não tem motivação para ir lá no Maracanã ver o Flamengo perder. Nem isso. Ih, falei Flamengo perder. Sem querer, eu não sei. Gente, eu não seco, não. Não seco, não. Mas ontem mereci uns 5, né? Mas... é brincadeira. Mas tem dia, né? Que as coisas não acontecem. E o problema do povo, naquele momento, era interior. Era um problema interior. E o exterior já estava denunciando eles. Mas só que Jesus, ele veio para restaurar uma conexão perdida. Deus veio para curar pessoas. Deus, antes de mandar o Espírito Santo, Deus precisava curar a alma daquele povo. E aquele povo começou a entender isso. E você aqui, talvez, esperou um toque de Deus, algo sobrenatural que viesse do Espírito dele e te movesse de uma certa forma, mas não, hoje Deus manda te dizer que o toque dele é na alma. O toque dele é no seu interior, que precisa de cura, que precisa de tratamento, que precisa de um bálsamo, que precisa que aquela aflição saia e entre uma alegria. Deus não é mentiroso, querido. Deus falou, tem pessoas com almas aflitas naquela noite lá. E você está entre elas. Aleluia. E Jesus, ele começa a fazer um convite. Jesus fala, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus, quando ele começa a fazer esse convite, ele fala para o povo, olha só, eu estou aqui. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora depende de você. Se vocês quiserem tomar um jugo suave e um fardo leve, vinde a mim que eu estou aqui. Então Jesus fala para você nessa noite, eu estou aqui. Oh, Ele está aqui. E Ele tem cura para você nessa noite. Em 2 Coríntios 4, versículo 15, diz o seguinte, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Então, por isso, repete comigo, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Com Ele tem um renovo diário, com Ele tem um renovo todo dia. Mesmo que o teu exterior esteja desgastado, mesmo que o teu corpo esteja sentindo, mas só que no teu interior, Ele te renova, só depende de você. Se abra para Ele. O sofrimento, quando Paulo diz que é leve e momentâneo. Olha, um homem desse fala isso, que sofreu tanto. Falar que o sofrimento é leve, chega a ser uma piada para a gente. Mas não, ele disse, o sofrimento é leve e momentâneo porque eu vivo Cristo em mim. O sofrimento é leve e momentâneo porque eu caminho com Cristo. Sabe o que acontece? A gente costuma falar isso, que não precisamos viver mais o natural, querido. Esquece o natural. O sobrenatural ele pode ser vivido diariamente. Você pode acordar amanhã, em plena sexta-feira, e se comunicar com Deus e falar, Deus, é hoje. É hoje, Deus. Então o que você tem, Deus? É hoje. E os milagres no seu dia começam a acontecer. E você começa a conversar com Ele. E aquilo que a gente sente aqui, aquilo que a gente sente no ajuntamento, a gente sente também no nosso trabalho, na nossa casa, no ônibus lotado, no carro, no trânsito, seja onde for. Deus pode fazer isso, e Deus está fazendo isso em mim, eu sou exemplo disso.
E eu passei por um período muito difícil da minha vida, algumas pessoas acompanharam. Tive crise de ansiedade, momento muito complicado. Passava assim, eu não conseguia dormir direito, não conseguia fazer nada, nem para vir para a igreja eu estava conseguindo. Às vezes eu sentia que me sentia mal, queria ir embora, não estava aguentando mais. E eu, às vezes, até descia, bebia uma água, depois voltava aquela luta, eu não conseguia fazer mais nada. Mas só que eu comecei a deixar Deus tratar meus sentimentos. Procurei psicólogo? Procurei. E se você quiser procurar também, procure, é bom. Mas só que eu comecei a deixar, não adianta uma coisa, eu caminhar numa coisa e não caminhar com a outra, né? Eu comecei a deixar Deus tratar o meu interior. E Deus começou a tratar o meu interior. E começou a diminuir, dia após dia. E chegou num determinado dia, eu sentia algumas coisas, eu sentia algumas sensações muito ruins. E quando chegou num dia, na virada do ano, eu ainda senti algumas sensações agora no final do ano, né? Para esse ano. E já liderava jovem, isso não é especificidade para ninguém. Chega para todo mundo, irmão. Somos pessoas, né? Viventes, então a doença chega. Mas só que Ele é o Deus que pode curar todas as coisas. Ele levou sobre si todas as enfermidades. E chegou um dia que eu falei, não vou mais tolerar isso. E nós fizemos uma esfera, um ato profético. E nós falamos, olha só, escreve no papel tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te impede de viver na plenitude de Deus e tudo aquilo que faz do teu interior sofrer. E a gente eu escrevi com fé, escrevi pulando, saltando. Eu preciso disso, aí escrevi. Eu tinha muito medo, eu peguei um medo muito grande de andar de avião. Eu não conseguia, gente. De verdade, não conseguia andar. De eu pensar que vou viajar daqui a um ano, eu já estava pesquisando na internet o que fazer para que eu não pudesse sentir medo. Era horrível, horrível. Eu achava que ia morrer e eu comecei a entender o porquê que eu tinha aquele medo. Sabe por quê? Porque no avião você não tem controle sobre você. No avião não tem nada que você possa fazer. No carro você pode desviar, né? No ônibus você pode pular, no avião não. No avião caiu, já era. Então aquilo me matava por dentro. E eu ia viajar em janeiro, e eu falava que não aguentava mais, mas eu ia comprar os remédios para tomar. Falei, Monique, vou dormir naquele dia, vou dormir e só acordo lá. Mas só que Deus falou para mim, não compra. Eu ia comprar, sou sincero, eu ia comprar. Ia tomar uma caixa, não sei. Ia dormir, né? Era um sentimento horrível. Sentimento horrível. Eu ia falar, alguma coisa eu preciso fazer. Aí Deus falou, não compra. Deus falou, não compra. E eu obedeci. Às vezes fico lutando com Deus, mas dessa vez eu obedeci de imediato. Obedeci, não comprei. E a gente fez esse ato profético. E a gente queimou aqui no estacionamento. E eu coloquei naquilo ali medo. Escrevi medo. Eu falei, Deus vai me curar. E acreditei, né? Deus vai me curar. Se a gente está falando para as pessoas, precisa acreditar para a gente, né? Esse é o nosso problema. E naquela semana, eu comecei a agir de uma forma diferente, sabe? Eu comecei a... Sabe quando você percebe que você está diferente? E a Monique até falou para mim, Rodrigo, você está diferente. Alguma coisa está acontecendo. Eu falei, alguma coisa está acontecendo em mim que eu não sei o que é. Então, aí eu já comecei a perder o medo de algumas coisas que eu tinha. Falei, opa, já sei. Deus trabalhou em mim. Mas vamos ver a prova real. Vamos ver no avião como é que eu vou ficar. Então, eu cheguei no aeroporto, ela assim, me olhando, né? Como é que você está? Eu falei, estou tranquilo. Entrei no avião, tranquilo. Sentei nele. E quando o avião decolou, que acho que é o pior momento, né? Quando o avião decolou, ela fez assim no meu braço. E eu, tranquilão. Falei, Deus me curou.
É esse Deus que está aqui nessa noite. É um Deus que cura, é um Deus que faz milagre. E Deus quer curar a sua alma nessa noite. É Ele que faz isso. Você recebeu algo de Deus preparado para suportar. Deus te deu, da parte dele, um suporte, que é o Espírito Santo, que já foi reconectado por Jesus, mas para você suportar tudo aquilo que você venha passar. Deus te deu isso, querido. Basta você questionar você mesmo. Basta você falar com Deus: não aguento mais viver assim. Ele está aqui nessa noite. Eu falo com convicção. Se nessa noite você tiver fé, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que trabalha e continuar eternamente trabalhando. Salmo 42 diz o seguinte: como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, porque costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Então por que você está tão triste, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. É o momento de você falar para a tua alma nessa noite: espere em Deus. Espere em Deus. Esse salmo é um salmo que estudiosos dizem que dos filhos de Corá. Não vou falar sobre isso porque não tem nada a ver com a mensagem. Mas esses filhos, eles sobreviveram, porque Corá fez uma rebelião contra Moisés, morreu, a terra engoliu, mas só que eles sobreviveram. Mas só que um dia, eles estavam até liderando, eram levitas, estavam na frente. Talvez você está aqui nessa noite, você já chegou um dia com alegria, você já pregou um dia, você já evangelizou um dia, você já fez tudo para a casa de Deus, às vezes um dia, mas só que hoje a tua alma já não aguenta mais, a tua alma está aflita, não consegue mais fazer com alegria, e você pergunta para você mesmo: eu tinha tanta alegria um dia, mas hoje eu não tenho mais. Mas só que Deus, nessa noite, quer curar a sua alma. Questione a sua alma nessa noite. Ana um dia estava com a sua alma aflita, e ela chegou no templo do Senhor, chorando, gemendo, porque ela não podia ter um filho. Mas só que Deus viu o choro da Ana, viu o gemido da alma de Ana, e fez gerar um filho nela, fez gerar um milagre que se tornou alegria para ela eternamente, porque Samuel foi um grande homem de Deus. Então eu estou aqui nessa noite para profetizar para você. Fique de pé, querido. Para profetizar para você que a tua alma não vai te parar, que as tuas emoções não vão te parar, que aquilo que você estava sentindo de aflição não vai te parar. Aleluia. Glória a Deus. Como Chaves.